futuros servidores da CEMEF Manaus, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula aqui no Sou Concurseiro Vou Passar. Quero agradecer, pessoal, a confiança. A gente está, olha, tá todo mundo aqui no curso empenhadíssimo, tá todo mundo super motivado, né, para esse concurso aí da CEMEF. A galera tá pilhada, gente, porque é muita gente, vocês aqui, né, a galera está em peso aqui estudando para esse concurso aqui com a equipe do Sou Concurseiro Vou Passar, e a gente fala sempre que a gente não vende meros cursos, né? A gente vende resultado mesmo, e a gente quer colocar você dentro da CEMEF, a gente quer colocar você como servidor, e a gente não vai medir força alguma aqui, a gente vai batalhar, vai caminhar junto rumo à sua aprovação, beleza? Bom, vamos hoje entrar numa lei que ela está escondidinha lá no teu conteúdo programático, mas ela pode vir uma questão na tua prova. Ela pode ser cobrada na tua prova uma questão que é uma lei que é a lei das parcerias público-privadas do município de Manaus. Nós já estudamos a parceria público-privada, né, a lei federal, no âmbito federal, que também se aplica a estados, municípios, mas o município de Manaus resolveu criar uma lei específica, que é a lei 1333 de 2009, para disciplinar de forma local, de forma mesmo aqui dentro do nosso município, como que deve funcionar essas parcerias público-privadas. Então, vamos lá? Eu já separei aqui a nossa lei, tá? A lei coloca aqui pra gente, né? A lei 1333 de 2009, ela já está toda aqui pra gente na forma de e-book, tá toda ela aqui, tá? Do começo ao fim. Muitas das situações aqui eu vou explicar para vocês, mas eu queria que vocês, a leitura da lei é o que mais importa. Lógico, eu vou alertar vocês o que tem de mais importante para que vocês façam a memorização, tá bom? Tem uns pontos aqui. Agora, o ideal é você assistir essa aula aqui só depois de assistir a aula lá da parceria público-privada. Então, você que ainda não assistiu a aula lá de parceria público-privada, assista a aula lá para depois você assistir essa daqui, até para as duas se encaixarem perfeitamente. Combinado, gente? Tranquilos? Bom, Fábio, primeiramente, né, resumindo um pouco da aula passada de parceria público-privada, o que é uma parceria público-privada? A parceria público-privada é uma modalidade especial de concessão de serviços públicos. Concessão é aquela situação, né? Nós temos aqui a administração pública, nós temos aqui a administração pública direta, que é a titular de serviços públicos, e ela tem a possibilidade de transferir a execução de serviços públicos, porque a dona do serviço ainda é a administração direta, mas ela pode transferir a execução de serviços públicos para particulares, tá? Para particulares. Isso é a chamada concessão de serviço. Temos a concessão, temos a permissão, a autorização de serviços públicos por particulares. Então, a parceria público-privada ela é uma modalidade especial de conceder um serviço público a um particular. E a gente vai já entender por que ela é especial. Em que o Estado delega aos particulares a execução indireta de tais serviços. Está-se diante de uma descentralização administrativa por colaboração. Então, essa concessão de serviço público a particular é quando o Estado passa um serviço para um particular, ele descentraliza o serviço público para um particular, isso é chamado de descentralização por colaboração, em que o Estado, por contrato administrativo, delega a execução dos serviços públicos, mas mantém-se como titular. O dono do serviço ainda é a administração direta, tá bom? Muito bem. Como é que é essa parceria público-privada? Qual a diferença dessa concessão? A diferença é que o particular ele vai executar serviços e ele vai ganhar, né, valores, tarifas, ele vai poder cobrar tarifas para ele realmente custear, né, aquele serviço. Então, eu pego um particular, uma empresa, e eu chego com essa empresa que venceu uma licitação, lógico, né? Empresa, você venceu essa licitação, e aí eu quero essa rodovia,
eu quero essa estrada aqui, eu quero ela um brinco, tá? Sem buraco, com acostamento, eu quero tudo isso. E contrapartida, particular empresa, você vai poder cobrar pedágio. Então, é um toma lá da cá, né? Eu passo um serviço para o particular vai executar aquele serviço, vai fazer as suas melhorias, mas lógico que ele vai ter um retorno, né? Empresas, ramo privado, ele quer lucro, não é instituição filantrópica, né? Então, no município, fica instituída no âmbito da administração municipal, aqui já é o artigo 1º da lei que a gente está estudando, o Programa de Parceria Público-Privada, né? Que é o Programa PPP Manaus, tá? O Programa PPP Manaus, que será regido pelas normas dessa lei, tá? E pelas normas gerais aplicáveis às contratações dessa modalidade, especialmente a Lei Federal 11.079, que é a lei das PPPs, aplicando-se ainda supletivamente, no que couber, o Código Civil Brasileiro e a Lei 8.987, que é a lei das concessões. Então vamos lá. Para esse programa, parece programa de televisão, né? PPP Manaus, para o programa PPP Manaus, tá? Não é BBB Manaus, é PPP Manaus, tá? Em primeiro lugar, aplica-se a Lei Municipal 1333 de 2009, tá? De 2009. Então, aplica-se a lei, em primeiro lugar, e as normas gerais aplicáveis à contratação dessa modalidade. Em segundo lugar, de forma supletiva, deixa eu fazer melhor aqui, tá? Em segundo lugar, supletivamente, vamos colocar aqui, ó, supletivamente, no segundo momento, aplica-se, só uma coisinha aqui, tá, gente? Quando eu falo aqui 1333, isso. Cadê? Isso, aqui, ó. E a Lei 11.079 de 2004, tá? Então, no primeiro momento, eu aplico a Lei Municipal e a Lei Federal das PPPs que a gente estudou, que é a 11.079. No segundo momento, supletivamente, eu vou aplicar o Código Civil, tá? O Código Civil no que diz respeito a contratos, essa parte de obrigações, e também a Lei Federal, que é a Lei das Concessões, que é a Lei 8.987 de 95. Esta lei se aplica aos órgãos da administração direta, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e demais entidades controladas direto ou indiretamente pelo município. Tá? Então, essa lei daqui de PPP do estado, do município de Manaus se aplica para toda a administração direta e toda a administração indireta. Tá bom? Então, coloca aí, cuidado com isso aqui. Muito bem. Fábio, mas quais... Esse é o artigo 1º, né? O artigo 2º, que já é importante e pode cair na nossa prova. Provas típicas da Fundação Carlos Chagas para ficar, né? Marque o que é diretriz, o que não é diretriz, segundo a Lei 1333. Então, aqui na Lei 1333, no artigo 2º, nós temos as diretrizes desse programa de PPP Manaus. Tá? Então, o programa PPP Manaus, ele vai ter que seguir essas diretrizes aqui do artigo 2º. E aí, gente, eu quero que vocês, né, façam o seguinte, tá? Me ajuda que eu te ajudo, não é assim? E a minha ajuda que eu quero é a seguinte. Eu quero que você estude isso aqui. Estuda. Mas como, Fábio? Eu preparei aqui um mapa mental. Isso aqui é um esquema para você memorizar. E é o nome do Memorex, né? O Memorex, Semef aí vou eu. Semef aí vou eu. Né? Então, esse é o nome do Memorex. Aqui tem todas as diretrizes do programa PPP Manaus. Tá? Gente, não tem para onde fugir. Dá uma lida nisso. Né? Para que o governo, a Prefeitura de Manaus vai fazer PPP? Vai fazer para cumprir aí, tá? Esses itens, 9 itens, né? Então,
Vai ter esse programa para eficiência na implantação de políticas públicas e na aplicação de recursos públicos. Vai ter que trazer mais transparência. Tá? Esse programa de PPP Manaus vai ter que ter qualidade, continuidade dos serviços ofertados para possibilitar o acesso a todos a bens e serviços essenciais. Respeito aos interesses e direitos dos usuários. Então, todo esse programa de PPP, o particular, quando for trabalhar com serviço público, ele tem que respeitar os direitos dos usuários, dos agentes privados, a sustentabilidade financeira e socioeconômica do projeto de parceria, responsabilidade fiscal na contratação e execução das parcerias, indisponibilidade das funções políticas, normativa, policial, reguladora, controladora e fiscalizadora do município, responsabilidade fiscal, social e ambiental e remuneração do contrato vinculado ao seu desempenho. Então, aí nós temos as diretrizes do programa PPP Manaus. Tá? Parágrafo 1º do artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, são atividades de interesse público mútuo, aquelas inerentes às atribuições da administração pública municipal, direta ou indireta, tais como a gestão e a prestação de serviços públicos, de obras, de bens e serviços, em cuja efetivação existe interesse de colaboração na iniciativa privada. Então, o município de Manaus, ele vai fazer essas parcerias aqui com os entes privados, com as empresas privadas, onde houver interesse do ente privado trabalhar, tá? Onde ele realmente vai ter vontade. E aí vai estar ligado à prestação de serviços, pode estar ligado a obras, bens públicos, tá? Tudo que está ligado a interesse de colaboração. O programa de PPP Manaus será implantado por meio de adequado planejamento, no qual a administração pública municipal definirá os programas prioritários com vistas à implantação, expansão, modernização e gestão e exploração de bens, serviços, atividades, infraestruturas, estabelecimentos ou empreendimentos públicos. Caberá à Secretaria de Programa e Projetos Especiais de Gestão Tecnológica, SENTEC, o acompanhamento e avaliação da eficiência da parceria, valendo-se para tanto de critérios objetivos previamente definidos. Cuidado, tá, gente, que a nossa banca lá, a Fundação Carlos Chagas, pode trocar aqui critérios objetivos por critérios subjetivos. Opa, deixa eu colocar ali. Não é para riscar o objetivo aqui, é para riscar o subjetivo aqui embaixo. Cuidado que eles podem trocar aqui tudo nessa parte de licitação, contrato, tudo tem que ser de forma objetiva e nada de forma subjetiva, tá? Nada de forma subjetiva. Tome cuidado, sigam essa regra aqui, tá bom? 3, tópico 3, coloca aí a tela toda aí para a galera. O tópico 3 fala do chamado campo de atuação, tá, gente? O campo de atuação onde as parcerias público-privadas aqui em Manaus podem atuar. Poderão ser objeto de concessão à gestão privada todas as atividades de interesse local e de competência comum da administração pública municipal, desde que delas privativos e que não sejam normativamente definidos como indelegável. Então, lógico, tem serviços, só vai poder ir para a PPP do município de Manaus apenas serviços delegáveis, tá? Apenas serviços delegáveis. Jamais serviços indelegáveis. Então, existem serviços, tá, que são indelegáveis. Esses serviços não podem passar, não podem sofrer um contrato de PPP, pois um particular não vai poder exercer. Fábio, me dá um exemplo. Existe serviço que eu vou dar exemplo aqui que você vai entender. Indelegável. Esse serviço indelegável, esse aqui, nunca vai poder ir por uma PPP. Nunca um ente privado, uma empresa privada vai poder exercer isso, que é a aplicação de multas de trânsito. Tá? Nunca vai poder um agente de trânsito ser um particular contratado por PPP, por parceria público-privada. Nunca. Isso não existe. É um serviço indelegável.
Só quem pode multar são agentes de trânsito, agentes públicos que fizeram concurso para agente de trânsito. Tá? Muito bem. Então, esses serviços têm que ter a prestação de serviço, pode ter a construção, ampliação, manutenção e reforma e gestão de instalações de uso público em geral, assim como terminais municipais de vias públicas, incluídas as recebidas em delegação da União, a instalação, a manutenção, a gestão de bens, equipamentos integrantes da infraestrutura destinada à utilização pública, pode ter PPP para implantação e a gestão de empreendimento público, incluída a administração de recursos humanos, materiais e financeiros, exploração de um bem público, pode ter, tá? Tem algum bem municipal, né, que quer ser explorado, pode o município passar para a iniciativa privada, tá? Exploração de direitos de natureza imaterial, de titularidade do município, incluído de marcas, patentes e bancos de dados, métodos e técnicas de gerenciamento e gestão. Então, aqui é o campo de atuação da PPP, tá? PPP aqui no município de Manaus. Ainda nesse artigo 3º, prioritariamente as atividades descritas nos incisos acima deverão ser contratadas nas seguintes áreas. Então, a PPP, aqui, né, nós temos... Aqui tem o campo de atuação, onde que a PPP pode atuar. Tá? Então, aqui tem, essas são as áreas que a parceria público-privada no município de Manaus, né, pode atuar. A parte específica mesmo. Né? Agora, as áreas está dentro de todas essas áreas aqui. Aqui são as áreas. Pode ter PPP para educação, saúde, assistência social, transporte, esgoto, tá? Saneamento básico, esgoto, segurança, né? O município tem uma parte de segurança, dentro da segurança dos seus prédios municipais, as suas obras, né? Seus prédios. Pesquisa, ciência, pesquisa e tecnologia do agronegócio, infraestrutura na área do desporto, que é esporte, e pode ter parceria público-privada em áreas públicas de interesse social e econômico. Questão de prova isso aqui, tá? Artigo 3º, eu já poderia encerrar a aula aqui agora. É um dos artigos mais importantes, é o artigo 3º. Eu, particularmente, estou apostando alguma coisinha aqui do artigo 3º, tá? Aqui da Lei 1333. Modalidade de PPP. Galera, lá na aula de parceria público-privada, nós estudamos que existem duas modalidades de parceria público-privada de PPP. Tem a parceria na forma patrocinada, que é onde o parceiro, né, na forma patrocinada, o parceiro ele pode ser ajudado por tarifas, né? Ele vai receber tarifa. E tem a administrativa, que aqui é onde o governo vai pagar. Eu vou colocar aqui, né, no caso, onde a prefeitura vai pagar ali o parceiro. Né? No caso aqui, a prefeitura. Né? Não o usuário. Na administrativa, o usuário não paga nada. Né? Não sai do bolso diretamente do usuário. Na modalidade patrocinada, o parceiro, né, que está exercendo aquele serviço, o parceiro já sai do bolso dele, sai do bolso do usuário, tá? O pagamento para o parceiro. Então, a parceria público-privada, coloca a tela toda aí, né? Ela é um contrato administrativo de concessão, a gente já viu isso, né? É uma concessão especial, né? A gente viu aqui que é uma forma de concessão especial. Na modalidade patrocinada ou administrativa, na forma estabelecida na legislação federal. Correlata, inclusive no que diz respeito às normas de licitação, limites para a assunção de encargos e contratação e participação tarifária, tá? Celebrado entre administração pública direta e indireta. Isso aqui a gente já estudou, né? O período para a contratação das concessões especiais previsto nessa lei não poderá ser inferior a 5, tá? É o prazo mínimo de um contrato de parceria, é o prazo mínimo de um contrato de parceria aqui no município de Manaus, e nem superior, né, o prazo, e nem superior a 35 anos. 35 anos já é o prazo máximo. 35 anos já é o prazo máximo. Os projetos, aqui tem um tópico 5 agora, né? Vimos o tópico 4 e agora a gente vai para o tópico 5. O tópico 5, ele fala da obrigatoriedade para a contratação de PPP em Manaus. Então, tudo que temos aqui, no artigo 5º, é obrigatório. Se não tiver, não vai poder contratar.
tá? Então tem que ter a garantia à iniciativa privada, o direito de propor à administração pública a realização de projetos de parceria que compreenda a execução de atividades de interesse público mútuo, regulamentado por decreto do Poder Executivo. Tá? Então tem que ter essa garantia aqui à iniciativa privada, né, que ela vai poder entrar na PPP e não vai sofrer prejuízo. Projeto de financiamento privado e plano de viabilidade econômica das parcerias. Tá? Tem que ter isso aqui. Créditos e fundos orçamentários destinados ao apoio econômico-financeiro das parcerias, contrato administrativo, convênios e atos unilaterais que possam ser firmados pela administração pública municipal, tendo como objeto delegação à iniciativa privada da gestão e prestação de atividade de interesse público mútuo. Tem que ter, galera, a criação de uma sociedade de propósito específico, a gente estudou isso aqui na aula de parceria público-privada, antes da contratação. Olha aqui, eu estou vendo a FCC mudar esse antes, cuidado, antes de contratar já tem que ter essa sociedade, que é ela que vai, né, cuidar da parceria público-privada, vai fiscalizar essa parceria entre a prefeitura e o ente privado, né, o parceiro privado. Então, tem que ter antes da contratação, composta exclusivamente por membros indicados pelo parceiro privado ou consórcio vencedor, cabendo ao poder público o papel indelegável de regulador e fiscalizador na forma estabelecida no contrato. Então, essa sociedade que ela vai dar, né, vai fazer a parceria avançar, tá bom? E a regulação administrativa e econômica das atividades de interesse público mútuo. Beleza? Tranquilos? Decora esse artigo 5º, tá bom? Dá uma lida aí no artigo 5º. Temos, por sua vez, agora o artigo 6º. O artigo 6º fala do comitê gestor. Fábio, o que é esse comitê gestor, galera? Esse comitê gestor, ele é um grupo de pessoas que, como diz aqui a palavra gestor, ele vai administrar essa parceria privada, essa parceria que está sendo feita entre a prefeitura, tá, e uma empresa privada. Então, essa fiscalização, se está tudo certo, tal, vai acontecer pelo comitê gestor, tá? É o comitê gestor que vai dar andamento, Agora, isso aqui, eu não quero que vocês confundam o comitê gestor, que é o que vai administrar, né? Fica criado o comitê gestor, órgão superior de caráter normativo e deliberativo, vinculado diretamente ao gabinete do secretário municipal dos programas especiais, com a competência. Aqui tem o que o comitê gestor vai fazer. Não confundam comitê gestor com a SPE, com a Sociedade de Propósito Específico. A SPE, ela vai dar andamento na parceria, ela vai fazer a parceria andar. Realmente o serviço ali, né, andar. Mas quem vai fiscalizar se tudo está nos conformes, para lá, é o comitê gestor. Quem tem que ser criado antes da contratação é a SPE. O comitê gestor, né, ele surge no segundo momento, tá? Depois que o município de Manaus assina lá um contrato, tudinho, e aí surge o comitê gestor, tá? Tranquilos, deu para tomar. Então não confunda. O comitê gestor, que vai fiscalizar, vai ver se a parceria está tudo certo, se está dando resultado, tá? Vai dar sugestões para o prefeito, tá? Não confunda o comitê gestor com a sociedade de propósito específico, que é o que vai fazer a roda girar em relação aos serviços executados pela parceria público-privada aqui em Manaus. O secretário municipal de programas e projetos especiais presidirá o comitê gestor. Então, quem é que vai presidir esse comitê gestor? O secretário municipal de programas e projetos especiais, SENTEC. Tá? Cabendo indicar o substituto caso de ausência. O comitê gestor de equidade tópico será formado pelos seguintes membros. Então, quem é que forma? O chefe da Casa Civil, secretário municipal de planejamento, secretário municipal de administração, secretário municipal de finanças,
secretário municipal de Programas e Projetos Especiais e Gestão Tecnológica, né, que é o que vai presidir, o procurador-geral do município, que é o advogado do município, e até 3 membros de livre escolha do prefeito municipal. Então, o prefeito, para esse conselho, ele escolhe quem ele quiser, 3 pessoas. A Secretaria de Programas e Projetos Especiais e Gestão SENTEC, por intermédio da Secretaria Executiva do FUNGEP, e equipe técnica, compete a executar e coordenar as atividades operacionais das parcerias e assessorar o Comitê Gestor das PPP Manaus. O Conselho Gestor cientificará a Câmara Municipal semestralmente das atividades envolvidas e a situação atual dos contratos de parceria público-privada. Então, todo semestre, o Comitê Gestor tem que informar a Câmara como é que está as parcerias público-privadas. Isso aqui pode cair, né? Isso aqui eles podem mudar para anualmente. Anualmente. Né? Deixa eu colocar aqui certo. Isso aqui pode cair para anualmente. Tá? 7. O 7, galera, coloca a tela toda aí. O 7 fala, né? O 7 fala dos projetos de deliberação, dos processos de PPP em Manaus. São as fases, né? Existem 3 fases para que seja assinado um contrato de PPP em Manaus. Tá? Existem 3 fases. A primeira fase, decora essas fases aqui, é a fase de viabilidade. É viável fazer uma PPP com aquele assunto, aquela situação lá que querem fazer? Segunda fase, consulta pública. Vai ter aqui audiências públicas, onde pessoas do povo vão poder participar. E terceira fase é a fase da deliberação, é a fase da decisão. Faz a PPP ou não? Assina um contrato de parceria público-privada ou não? Então, o artigo 7º, ele fala exatamente isso, né? Os projetos de parceria público-privadas, sem prejuízo de matéria a ser regulamentada, deverão ser aprovados mediante processo administrativo deliberativo prévio, perante o comitê gestor. Então, o comitê gestor que vai dar andamento desses processos de parceria público-privada, que compreenderá as seguintes fases. Aí o artigo 8, a proposição do projeto de parceria deverá conter, né? Então, esse projeto deve conter tudo isso aqui que está no artigo 8. Tá? Então, o artigo 8, ele traz aí, né, os requisitos, que eu queria que você anotasse aqui, os requisitos para que realmente, né, saia uma parceria público-privada do papel. Então, tem que ter esses requisitos aqui, tá bom? Tudo isso vai ser lá no comitê gestor, o comitê gestor que vai dar andamento nesses requisitos, tá bom? Tá? Dá uma lida aí no artigo 8, dá no artigo 8. Eu estou com pressentimento de gente desse prazo de vigência do contrato, não inferior a 5 e nem superior a 35 anos, tá? Estou com pressentimento para esse prazo aí de contrato de PPP, tá bom? Muito bem, então dá uma lida aí, né? Muita coisa aí do artigo 8º, tudo isso aqui é o que tem que ter para que realmente saia um projeto de PPP em Manaus. Fica assegurado acesso público a dados, informações, né, que fundamentam o estudo técnico que trata desse artigo. A determinação desse artigo aplica-se tanto, no caso do proponente, ser representante de órgão, entidade ou agente da administração pública, como no caso do proponente pertencer à iniciativa privada. O proponente privado poderá requerer que seja feito sigilo sobre documentação ou dados contidos na sua proposta. O sigilo, no parágrafo 2º desse artigo, não se aplicará à documentação e dados que sejam imprescindíveis à ampla compreensão do projeto na fase da consulta pública. Beleza, gente, tranquilos. Muito legal isso aí, né? Bom, nós vimos que tem uma fase de consulta, né, pública. Como é que se dá essa consulta, Fábio? Lembrando que esse processo é todo lá no comitê gestor, né? Então, caberá ao comitê gestor do programa de PPP Manaus considerar as variáveis técnicas, econômicas e financeiras, sociais e políticas e ambientais do projeto
e decidir sobre o pedido de sigilo de conteúdos das propostas de modo fundamentado. Caso o comitê gestor do programa de PPP entenda preliminarmente pela viabilidade do projeto, este será submetido à audiência pública. Então, vamos lá. Se o comitê gestor achar que aquele projeto ali está tudo ok, ele vai submeter a uma audiência pública no prazo de 30 dias. Isso aqui pode cair na prova. Tá? Então, como é que é o procedimento? Foi feito aqui o projeto, né? O projeto encaminha esse projeto para o comitê. Depois que faz o comitê, vai para uma audiência. Essa audiência vai ser em 30 dias. Audiência pública. Uma audiência pública com os dados que permitam esse debate por todos os interessados. Fim da consulta, o comitê gestor deliberará por voto da maioria absoluta. Isso aqui vai voltar para o comitê gestor, que vai fazer uma votação. A votação por maioria absoluta, tá? De seus membros para aprovação. Se passar a maioria absoluta, o projeto vai ser aprovado. Aí vamos ter a aprovação. A decisão do comitê constará de ata, que será publicada no Diário Oficial, sem prejuízo da utilização de outros meios de divulgação. Legal, né? Lógico que para escolher um projeto, vai ter que antes passar pela licitação, né? Não é escolher uma empresa assim, pá, já escolhi essa empresa, já vou fazer uma parceria público-privada com ela. Não é assim, tá? Tem que ter uma licitação. E as licitações nos contratos de PPP Manaus serão regidas pelas normas gerais nacionais que são pertinentes, assim como pelas normas específicas da legislação municipal. As entidades que compõem a administração pública municipal, caso julguem convenientes, poderão proceder à pré-qualificação dos interessados. Caso seja conveniente a administração municipal, o edital poderá fazer a inversão das fases de licitação, julgando, em primeiro lugar, o preço, para só após a definição do vencedor efetuar a fase de qualificação, na forma prevista lá no artigo 12. Então, isso aqui, gente, é a inversão de fases, que tem lá no pregão. Porque a regra é primeiro eu ver a documentação das pessoas, primeiro eu vejo a parte de documentação, depois eu vejo as propostas. Mas esse parágrafo 1 está dizendo que no caso de Manaus, eu posso fazer o contrário. Né? Aqui no programa de PPP Manaus, é possível. Primeiro eu já ver as propostas, eu ver os preços das empresas interessadas em fazer a parceria, depois que eu vou ver a documentação, que é a fase de habilitação. Então, poderá fazer a inversão de fase. A inversão de fase é regra no pregão, tá? Na modalidade pregão de licitação, a inversão das fases, tá? Da forma que está aqui no PPP Manaus, já é regra. A licitação para contrato de PPP Manaus, quando não dispensado ou declarado inexigível, será obrigatoriamente na modalidade concorrência. Então vamos lá, tá? Se for feita uma licitação, qual a modalidade que vai ser para contratar uma parceria público-privada? Para o município de Manaus contratar uma parceria público-privada vai ser a modalidade concorrência. E o prazo mínimo vai ser de 45 dias. Para o oferecimento da proposta, contado o edital para a convocação de todos os eventuais interessados. Os critérios de julgamento serão estabelecidos conforme o edital. Então, fez a licitação, né, escolheu o vencedor, modalidade de concorrência, 45 dias, tá? Vai ter nessa licitação a inversão de fase, se o órgão quiser. Estamos aptos a fazer o quê? O contrato, né? Então, se passou pela licitação, tem que ter contrato. Então, as parcerias público-privadas terão como instrumentos na forma lá da lei federal, pode ter uma concessão especial, tá, de serviço público, precedido ou não de obra pública, concessão especial de construção e gestão de obra pública, permissão especial de serviço público, subconcessão, identificação dos gestores responsáveis pela execução e fiscalização.
Os instrumentos das concessões especiais previstos no artigo 17 dessa lei observarão as normas gerais do regime de concessão e permissão de serviços públicos e de licitações e contratos previstos lá na Lei 8.666 de 93, em especial na Lei Federal, atendendo às seguintes exigências. Então, esse contrato ele tem que ter essas cláusulas, tá? Cláusulas da PPP Manaus, tá? Cláusulas da PPP Manaus tem que estar aqui. Está tudo aqui no artigo 17. Tá? Tem que ter isso. Aqui é a leitura, tá, galera? Dica aqui é a leitura. Os editais e contratos de parceria público-privada serão submetidos à consulta pública, né? Aquela consulta pública que a gente falou lá, onde vão participar todas as pessoas. Os contratos de parceria público-privada deverão prever que, no caso seu objeto se reportar a setores regulados, as regras de desempenho das atividades e serviços deverão ficar submetidas àquelas determinadas pela agência reguladora correspondente. Parágrafo 3º, com a implantação completa do projeto, incluído o tempo de gestão, o objeto da concessão passará a ser propriedade da administração pública municipal. Compete ao poder público declarar a utilidade pública os bens que, por suas características, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do contrato, assim como a implementação de projetos associados, podendo promover as requisições e as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes do contratado. Não serão objeto de repactuação as parcerias estabelecidas anteriormente a esta lei. Então, aqui é interessante. Tá? Nós estamos estudando aqui a lei 1333 de 2009. Então, parcerias antes de 2009 essas parcerias aqui seguem a lei anterior, tá? As PPPs daqui antes de 2009 seguem a lei anterior e não serão repactuadas. Agora, toda parceria a partir de 2009, ela já vai seguir essa lei nova, que é a lei que a gente está estudando. Então, parcerias público-privadas antes de 2009 vão seguir a regra anterior a 2009. Não tem acordo. Não tem acordo. Artigo 18. Os instrumentos de parceria público-privada poderão prever mecanismos amigáveis de solução das divergências contratuais, inclusive por meio de arbitragem. A arbitragem é escolher um árbitro, um terceiro, para dizer quem tem direito. Tá? Então, isso aqui não faz... A arbitragem não é poder judiciário. Pode se levar para um tribunal arbitral, que é um terceiro. Né? Então, pode o município de Manaus e a empresa parceira, né, escolher um terceiro que vai dizer quem é que tem o direito. E isso sem recorrer ao Poder Judiciário. Então, na arbitragem não tem Poder Judiciário. Tá? Na hipótese de arbitramento, os árbitros deverão ser escolhidos dentre vinculados às instituições especializadas na matéria de reconhecida idoneidade. Então, vamos escolher os árbitros lá nos lugares onde trabalha com arbitragem, chamados tribunais arbitrais. Essas instituições especializadas são os chamados tribunais arbitrais. Mas lembrando, a arbitragem não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Tá? A arbitragem não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Tá bom? 19. São obrigações do concessionário da parceria público-privada. Então, tudo isso aqui já é o parceiro privado, tá, que vai ter que fazer. Tá? Ele vai ter que demonstrar que ele tem capacidade econômica e financeira para executar aquele contrato. Ele vai ter que assumir o compromisso dos resultados definidos pela administração, facultar a escolha dos meios para a execução do contrato nos limites previstos no instrumento, submeter-se ao controle estatal permanente dos resultados, submeter-se à fiscalização da administração. Então, essa empresa privada, ela sempre vai ser fiscalizada. Sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos expressos previstos no contrato, no edital de licitação, na modalidade de concorrência. E incumbir-se de atos delegáveis da desapropriação, quando prevista no contrato, e mediante a outorga dos poderes pelo poder público.
caso que será do contratado a responsabilidade pelo pagamento das indenizações. Então, se tiver alguma desapropriação que a parceria público-privada tenha que fazer, quem vai pagar a desapropriação vai ser o parceiro privado e não a Prefeitura de Manaus. Tá? Então, é o parceiro privado que vai pagar as desapropriações. Isso é muito interessante, gente. Tá? Isso aí ajuda, né, principalmente os municípios a não gastarem, né, seu dinheiro. Às vezes nem tem, né, o orçamento dos municípios está cada vez menor, não é verdade? A remuneração do concessionário, tendo em vista a natureza jurídica do instituto escolhido para tornar possível a contratação, será feita utilizando de forma isolada e combinada as seguintes alternativas. Então, Fábio, como é que o parceiro ele vai ser remunerado? Por tarifas, né, recursos orçamentários, cessão de créditos, cessão de direitos, transferência de bens móveis e imóveis, títulos da dívida pública e outras receitas. Então, o parceiro ele vai ser, né, vai ter também aqui, né, a gente pode colocar, aqui a gente tem principalmente naquela modalidade de PPP patrocinada. Né, patrocinada, ela vai estar diretamente ligada nessa cobrança de tarifas, né, que a gente já viu aqui mais lá na frente. A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu desempenho na execução do contrato. E se dará a partir do momento em que o serviço, obra ou empreendimento contratado estiver disponível para utilização. Desde que haja previsão expressa no contrato de parceria público-privado, o município poderá efetuar o pagamento das parcelas devidas ao contratado, apuradas nos termos lá do artigo 1º, do parágrafo 1º deste artigo, diretamente em favor da instituição que financiar o objeto do contrato. Bom, os créditos do contrato poderão ser protegidos, né? Esses valores aí de garantia, né? Então, esses créditos aqui têm a ver com essas garantias que vão ser, né, concedidas, tudinho. Então, garantir que o contrato realmente vai ser cumprido, que vai dar certo, tá? Está aqui no 21, garantia real, pessoal e fiduciária. Essa garantia, atribuição do concessionário, tal, do encargo de faturamento e cobrança de crédito do concedente em relação a terceiros, salvo os relativos a impostos prevista a forma de compensação dos créditos recíprocos de contratante e contratado, e vinculação dos recursos do município, inclusive por meio de fundos específicos. Então, aqui, o parceiro, o ente privado, ele vai ter a certeza que, caso o município não cumpra com a parte dele, ele tem uma garantia assegurada. Isso aí vai ser assinado no contrato. O contrato e o edital de licitação poderão prever, para a hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do município, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas na lei federal. Então, isso aqui é quando o município atrasar, né? Então, o débito seja acrescido de multa de 2%, segundo taxa em vigor para a mora de pagamento de imposto devido à Fazenda Municipal. Se o atraso for superior a 90 dias, conferirá ao contratado a faculdade de suspensão dos investimentos em curso, assim como a suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à continuidade dos serviços públicos essenciais ou à utilização pública da infraestrutura existente sem prejuízo do direito. Então, se o governo, a prefeitura atrasar mais de 90 dias, né, pode o parceiro, desde que não seja um serviço essencial, ele vai poder parar ali as suas obras, o seu desempenho. O débito poderá ser pago ou amortizado com valores designados para esse fim, em fundo específico a ser criado outro meio designado no contrato. Para finalizarmos aqui, já estamos nos finalmente, né? Estamos aqui nos finalmente, temos aqui os fundo garantidor. Fica criado o Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parceria Público-Privada, o FUNGEP, entidade contábil com personalidade jurídica, tá? Então, o Fundo Garantidor ele é uma pessoa jurídica, tá? Destinado a viabilizar e conferir sustentabilidade ao programa de PPP e prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos municipais em virtude das parcerias. Então, esse Fundo Garantidor, ele é realmente para dar uma garantia, né? Que realmente o projeto ali, caso dê algum empecilho, o fundo vai lá e vai custear. Ninguém quer fazer parceria com quem
poder. Então, eu vou fazer uma parceria com o município, caso dê errado, né, por culpa do município, como é que vai ficar meus prejuízos? Então, esse fundo garantidor ele é para isso, né, para custear prejuízos. O patrimônio do fundo garantidor será composto das seguintes fontes. Então, tudo isso aqui são fontes do fundo garantidor. De onde vai vir esse dinheiro, Fábio? Vem daqui. O aporte de bens de uso especial de uso comum no Fundgep será condicionado à desafetação de forma individualizada. O órgão gestor do Fundgep será o comitê gestor. Tá? Então, quem é que vai gerir esse fundo, Fábio? Vai ser o comitê gestor. Tá? Lembra que o comitê gestor é ele que delibera, ele que vai fiscalizar a PPP, então tudo cabe ao comitê gestor. Ou entidade financeira por ele delegada, no qual caberá inclusive a representação judicial do mesmo. O regimento interno do Fundgep será estabelecido por decreto do prefeito. A garantia do Fundgep será prestada às seguintes modalidades. Então, o Fundgep vai dar fiança, vai dar penhor, vai dar hipoteca, alienação fiduciária, outros contratos de garantia real. Isso aqui é a leitura, tá, galera? Quando você pegar esse e-book aqui, bota para ler isso aqui. O Fundgep poderá prestar contra-garantias às seguradoras, instituições financeiras e organismos internacionais que garantirem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos cotistas em contrato dos parceiros da parceria público-privada. O Fundgep é o responsável por seus próprios recursos pela garantia das obrigações pecuniárias assumidas pelo município em face da formulação de projetos de parceria público-privada, respondendo por essas obrigações com os bens e direitos integrantes. Então aqui o parágrafo 2º está dizendo, se o município não conseguir custear aí a PPP, o Fundgep vai lá e paga. Tá bom? É isso que está dizendo aqui. Essa aqui é a finalidade do fundo, tá? Do fundo aqui que a gente está estudando. E, para finalizar, as disposições finais, isso aqui não é tão importante, vamos dar uma lida. Os bens imóveis utilizados no programa de PPP poderão ser isentos de imposto, não vão pagar IPTU, mediante lei específica. Os bens imóveis alienados em função da realização dos projetos de PPP, mediante lei específica, poderão ser isentos também de imposto de transmissão de intervivos a qualquer título por ato oneroso. O comitê gestor, além das obrigações do artigo 14, que a gente viu, da Lei 11.079, remeterá ainda ao Tribunal de Contas do Estado relatório das parcerias contratadas a cada exercício. Então, o comitê ele vai ter que mandar a cada 6 meses informações das parcerias para a Câmara e remeterá ao Tribunal de Contas também. Tá? Os contratos de parceria por entidade privada, celebrados anteriormente à vigência dessa lei, continuam em vigor e se submetidos aos instrumentos originais. Ou seja, parcerias público-privadas antes dessa lei são regidas pela lei anterior. Faculta-se a parte, na hipótese prevista no caso desse artigo, a alteração consensual do instrumento original com vista à adequação às regras dessa lei. Lógico, se a prefeitura quiser, uma parceria público-privada que foi antes de 99, pode ter um acordo. Né? A prefeitura pode chegar lá e fazer um acordo. Olha, PPP, nós firmamos um contrato de PPP antes de 2009. Nós firmamos uma parceria antes de 2009. Então, pela regra, não se aplica essa nova lei. Mas, se a gente fizer um acordo aqui, pode até aplicar. Então, é possível. Galera da CEMEF, está aqui a lei, né? Está aqui nosso e-book, já está dentro aí da nossa plataforma de cursos online, aqui esse e-book para vocês. A meta agora é você pegar isso aqui e fazer a leitura, tá bom? Pega a leitura, pega aquele mapa mental que a gente viu lá das diretrizes, cola onde você estuda, isso é muito importante, tá bom? Isso aqui foi feito com muito carinho, muita dedicação para que realmente surta efeito e nos diferencie da concorrência. Quero ver se todo mundo mesmo, será que todo mundo que vai fazer esse concurso vai estudar aqui, né, parceria público-privada do município de Manaus? Será? Creio que não, galera. É isso aqui que está nos diferenciando da concorrência, tá bom? Meu muito obrigado, desejo você um bom estudo aqui da lei das parcerias público-privadas do município de Manaus. Eu te vejo no nosso próximo encontro. Tchau!